Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor André de Oliveira, diretamente aqui de Coimbra. Quero cumprimentar a todos no dia de hoje. Estou aqui para declarar sobre a sua vida a bênção de Deus, também compartilhar de uma porção da palavra do Senhor, de um tema que o Senhor tem colocado no meu coração, que é de suma importância para o povo de Deus. Mas antes eu quero declarar para você uma excelente semana, que a sua semana seja uma semana de muitas bênçãos, que seja na presença de Deus, que essa semana seja uma semana de muitas conquistas. E para você que me acompanha na igreja em Genebra, você que me acompanha em outra parte do mundo, ao receber este vídeo, que você compartilhe, que você dê lá o seu like, que você ative lá o sininho lá no YouTube para você receber todas as minhas notificações, pois eu estou comentando sobre o livro de Atos dos Apóstolos, apesar de que esse vídeo não será sobre o livro de Atos. Hoje eu quero falar de um tema específico e que é muito importante aos nossos corações. Portanto, que você me acompanhe para eu ter principalmente para os nossos irmãos em Genebra, pois todos sabem que eu estou com residência fixa em Coimbra, em Portugal, e um mês eu estou aqui, outro mês eu estou na Suíça. Então, para não ficar uma lacuna muito grande, nós temos nos dedicado ao estudo da palavra e temos utilizado da tecnologia para poder mandar também uma palavra pastoral para que as pessoas me acompanhem e que eu também tenha a possibilidade de acompanhar a todos, né? Que Deus possa nos abençoar no nome de Jesus. Eu tenho em mãos aqui o texto de Tiago, capítulo de número 3. Eu quero fazer com vocês aqui essa leitura. Tiago, capítulo de número 3, que tem como a epígrafe do texto sobre o tropeço na palavra. O tropeço na palavra. Tem muita gente que tem tropeçado, tem se condenado, tem se autodestruído por aquilo que fala. Então nós vamos utilizar aqui desse texto para podermos analisar sobre esse assunto importante. Diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e é poderoso para também refrear todo o seu corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também a naus, que sendo tão grandes e levada de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que a governa. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pôde domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçanha mortal, cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Vou repetir, não convém, meus irmãos, que isso se faça assim.
Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. O que eu quero falar com você no dia de hoje é sobre o mau uso da língua. Porque a língua, o mau uso dela, tem trago grandes estragos na vida das pessoas. As pessoas não têm vigiado, as pessoas não têm se policiado com aquilo que fala. As pessoas não têm tido domínio próprio em relação às suas palavras. Nós vemos aqui na palavra de Deus que com a língua o homem tem a capacidade de abençoar, como se ele não vigiar, ele tem a capacidade de amaldiçoar. Ou seja, a língua, ela traz benefícios, como ela traz malefícios. A língua, ela traz bênção e a língua atrai também a maldição, se nós fizermos o mau uso dela. Então nós vamos ver que em Tiago, capítulo 1, versículo 26, que nós não lemos e eu vou ler aqui para você, que se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a sua religião é vã. O que mais Deus detesta no homem é um coração meramente religioso. Nós sabemos que o significado da palavra religião é religar o homem a Deus. E a verdadeira religião é aquela que, quando nós promovemos a paz, quando nós praticamos a justiça, quando nós ajudamos o próximo, quando nós pregamos o evangelho. Então, muitas pessoas que se dizem ser crente, e dizem até ser crente, mas tem uma língua ferina, tem uma língua que ao invés de trazer edificação, só tem trago destruição. O versículo 26 aqui do capítulo 1 de Tiago diz que se esse alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu próprio coração. Tem muita gente que diz que é crente, mas não tem papa na língua. E tem gente que acha que por não ter papa na língua é aquela pessoa que diz que é muito verdadeira e que diz tudo no seco da testa. Muito pelo contrário, nós temos que ser verdadeiros, mas sem ofender. Nós temos que ser verdadeiros sem prejulgar. Nós temos que ser verdadeiros sem machucar as pessoas. Então, falar a verdade com grosseria, isso é falta de educação. Porque Deus nos dá a escolha de poder fazer o uso da palavra da nossa língua de forma adequada. E quando nós não fazemos isso, quando nós cuidamos ser religiosos demais, quando nós dizemos que somos crentes e falamos mal da vida do próximo, condenamos o próximo, prejulgamos o próximo, queremos condenar o próximo, nós estamos enganando a nós mesmos. Tem pessoas que fazem uso da língua para falar mal dos outros, para esconder os seus erros, para justificar os seus erros. Essa pessoa tem que ficar falando mal dos outros, isso está errado. Veja o que a palavra de Deus fala aqui também em 1 Pedro capítulo 3, versículo 10. Pois quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Você quer ter uma vida abençoada, como o texto diz aqui?
Você quer desfrutar da vida na sua totalidade de bênção, de excelência? Você tem que refrear a sua língua do mal. Você tem que refrear os seus lábios e não com palavras enganosas. Você não pode permitir com que o engano esteja na sua boca. Você não pode permitir que da sua boca saiam palavras mentirosas, saiam palavras condenadoras, saiam palavras julgadoras. Eu me lembro aqui de que Jesus ensinou no livro de Mateus para nós não julgarmos, para não sermos julgados. Porque o julgamento está na competência de Deus. É só Deus que pode nos julgar. Portanto, para nós termos uma vida que vale a pena viver, nós não precisamos fazer da nossa língua o mau uso dela para poder falar mal do próximo, falar mal do nosso irmão, falar mal daquele que nos persegue, ter palavra de engano, falar palavras mentirosas, caluniadoras e difamadoras, porque assim nós vamos viver uma vida de destruição. Então o texto está dizendo muito bem aqui, quer ter uma vida de excelência e desfrutar da vida, refreia a sua língua. Refreia a sua língua. Você não tem que se preocupar com aquilo que as pessoas falam de você. Porque a Bíblia diz que bem-aventurados sois nós. Jesus falou, bem-aventurados são vocês que são perseguidos por causa do meu nome. Então, se existe alguém que fala de mim, fala de você, você tem que deixar na competência de Deus, porque quem te justifica é Deus. Agora, você não tem que usar a sua língua para poder se auto-justificar, se auto-defender e fazer coisas que não agradam ao Senhor. Veja o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 15, versículo 4. Uma língua saudável é árvore de vida. Veja que comparação maravilhosa. Jesus disse que nós conhecemos as árvores pelos seus frutos. E aqui Salomão estava dizendo que uma língua saudável é uma árvore de vida. Então, se você tem palavras boas, palavras motivadoras, palavras incentivadoras, você vai ser uma pessoa que vai dar fruto. E a árvore é para beneficiar, não é um, é todos. E todos podem beneficiar dos seus bons conselhos, das suas palavras encorajadoras. Não use a sua língua para se autocomiserar. Não use a sua língua para auto-maldizer as pessoas, autocondenar. Faça da sua língua algo saudável como árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Já percebeu que uma pessoa que não faz o uso adequado da sua língua é uma pessoa amarga de espírito? É uma pessoa que está sempre armada? É uma pessoa que está sempre pronta para poder se defender? É uma pessoa que está pronta sempre para justificar? Quando você vê uma pessoa desse tipo, você vai ver que essa pessoa é amarga do coração. Que essa pessoa, a boca dela pode estar cheia da palavra de Deus, mas o coração dela está longe. Ela pode até falar a palavra de Deus, mas o coração em si está longe de Deus. É como o escritor diz, que a boca fala o que o coração está cheio. Então as pessoas... O texto está dizendo aqui em Provérbios 15, 4, né, que a língua enganosa amarga o seu espírito, amarga o seu coração. É uma pessoa infeliz, não é uma pessoa realizada, não é uma pessoa satisfeita. Ela só vive amargurada e quer se defender, quer se auto-justificar. Veja o que a palavra de Deus diz aqui no Salmo 141, versículo 3. Põe, ó Senhor, um guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Olha o que o salmista estava dizendo. Põe, ó Senhor, um guarda na minha boca. Sabe quem é esse guarda? Eu vou dar um nome para esse guarda. Esse guarda aqui é a tua vigilância, é a tua prudência,
É o cuidado de você pensar antes do que falar. A Bíblia diz que o sábio se cala e o tolo não sabe o que diz. Então, cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Porque com as suas palavras você pode se condenar. Outra coisa, a gente conhece as pessoas por aquilo que elas dizem. Nós vamos saber como é que é o coração dessa pessoa através daquilo que ela fala. Se ela é uma pessoa que vive reclamando, é porque o coração dela está cheio de amargura. Se ela vive falando mal das pessoas, porque ela também fala mal das outras pessoas. E as pessoas ainda brincam dizendo assim, olha, eu não estou falando mal das pessoas não, é só a minha opinião. Tenha cuidado com sua opinião, para você não se autocondenar. Então, põe um guarda. Que guarda é esse? A vigilância. Porque não adianta você ser de muita oração e não vigiar no que você pensa, e no que você olha, no que você ouve e no que você fala. Você tem que vigiar. Vigilância está ligada ao controle, está ligada ao fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Se você não dominar a sua língua, você está se autocondenando. Veja o texto que nós lemos aqui do livro de Tiago, capítulo 3, que nós iniciamos a nossa conversa. Então, vigie. A Bíblia diz, olhai, vigiai e orai. Provérbios 16, 24, a palavra do Senhor diz, favos de mel são as palavras agradáveis, e doçura para a alma e saúde para os ossos. Para complementar esse versículo aqui, eu digo o que o escritor, o sábio pregador disse em Provérbios, que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Crente, irmãos, tem que ter cuidado. Veja só, a palavra do crente tem que ser favo de mel. O que é isso? É ser doce, é ter doçura, é ter mansidão, ter brandura, ter prudência no que você vai falar. Porque o texto está dizendo aqui que são favos de mel, são palavras agradáveis. Você pode responder uma pessoa sem responder como ela se dirigiu a você. Se ela se dirigiu de forma mal educada, você não precisa ser mal educado. Se uma pessoa foi áspera com você, você não precisa ser áspera com ela. Se uma pessoa te xingou, você não precisa xingar ela. Se uma pessoa fala palavrão, você também não precisa falar palavrão. Porque nós temos que ter a palavra de Deus nos nossos lábios. Veja o que Tiago falou. Não pode da mesma fonte sair água doce e amarga. Como eu posso dizer que sou crente, clamar pelo sangue de Jesus e falar palavras torpes? Não saia da sua boca palavras torpes. Não saia da sua boca palavras frívolas. Não saia da sua boca palavras que lhe condenem. Não pode um crente falar do sangue de Jesus e ao mesmo tempo falar palavrão. Então você tem que refrear a sua língua, porque você pode estar se auto-enganando. Você pode estar se auto-condenando. Você pode até falar as palavras de Deus, mas seu coração não tem a palavra de Deus. Veja só o que a palavra de Deus diz aí. Provérbios 10, 19. Na multidão de palavras não falta transgressão. O que é isso? É muita gente que fala pelo cotovelo. Muita gente que fica dando opinião onde não deve dar opinião. Muita gente que fala sem pensar. Muita gente que fala precipitadamente. Muita gente que fala no calor das palavras. Muita gente que fala sem analisar. Então, aí, o que acontece? O texto está dizendo que na multidão dessas palavras sempre vai ter transgressão, sempre vai ter problema, sempre vai ter confusão. Mas aí o texto diz, mas o que modera os seus lábios é prudente. Então escolha ser prudente. Não faça como o tolo. A Bíblia diz que o sábio se cala e o tolo não sabe o que diz. O tolo é aquele que quer se auto-justificar.
O tolo é aquele que vive falando dos outros irmãos. Ah, porque fulano passa e não me cumprimenta. Ah, porque fulano olha para mim e não me cumprimenta. Ah, porque fulano não vai com a minha cara. Ah, porque... Irmãos, você não tem que viver em função disso. Você tem que ser uma pessoa moderada. Modere os seus lábios. Modere os seus lábios. Nem Jesus agradou a todo mundo. Você acha que você vai agradar ou nós vamos agradar a todo mundo? O que nós temos que fazer é policiar o que nós falamos e nos preocupar com a opinião de Deus. Então vigie a sua língua. Olha só o que o texto diz aqui. Mateus 10, 32, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu, mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do Pai que está no céu. Então, é com a língua. Então, cada vez como é que você vai confessar que Deus é o seu Senhor? Também vale frisar, porque nós estamos falando aqui do poder da língua, é quando você faz o bom uso da sua língua, não para poder ficar falando mal da vida dos outros, mas para poder ser testemunha de Cristo. Veja o que Lucas 21:15 diz aqui, porque eu vos darei boca e sabedoria. Então Deus está te dando boca, não é para loucura, não é para as pessoas olharem para você e dizer assim, ó, aquele lá fala pelos cotovelos, aquele lá é um mal educado, aquele lá não tem freio na sua língua, né? Então, irmão, você pode falar a verdade, mas você pode falar a verdade com doçura. Você pode falar a verdade sem provocar a ira do irmão. Você pode falar a verdade sem mandar o irmão para o inferno. Você pode falar a verdade sem falar que o teu irmão é louco, que é réu de condenação. Você pode falar a verdade para o seu irmão sem mandar ele para outros lugares. Entende? Porque senão você vai estar se igualando aos ímpios e aos pecadores. Veja o que a palavra de Deus diz aqui. Mateus 12, 36 e 37. Mas eu vos digo que toda palavra frívola que os homens proferirem hão de dar conta no dia do juízo. Você vai dar conta de tudo que você tem falado no dia do juízo. Desse dia nós não podemos escapar. Pois pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Provérbios 15, 23. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra ao seu tempo, quão bom é. Esse homem aqui é o homem crente. É um homem educado, é um homem prudente, é um homem sensato, é um homem dócil, é um homem equilibrado, é um homem sóbrio. Esse homem quer fazer da oportunidade de dar a resposta da maneira adequada. O homem se alegra em dar a resposta adequada. Então é o que nós devemos fazer, é o que eu preciso fazer, é o que todos nós precisamos fazer como igreja. Não é só um ou outro, é todos nós que compomos o corpo de Cristo. Provérbios 10, 11 diz o seguinte, a boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca do ímpio. Olha só, então não faça como o ímpio, que tem a sua boca só para provocar discórdia, provocar violência, que da sua língua saia manancial de vida, que saia construção, não só critique, não só seja negativo, não só seja pessimismo, não só se maldiz, não se autocomisere, não só auto-julgue as pessoas, mas faça da sua língua um manancial de vida. Que não, Deus está no controle, que vai dar certo, que meu irmão é uma bênção, que Deus vai curar ele, que Deus vai mudar ele, que Deus vai sarar ele. Então, quando você vê uma pessoa falar mal do próximo, não aceite, não compartilhe, porque senão você vai estar sendo cúmplice desse tipo de comportamento inadequado. Olha o que a palavra de Deus aqui em Provérbios, capítulo 21, versículo 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda da angústia a sua alma. Então, irmão, guarda a sua alma, guarda o seu espírito da amargura, porque fazer o mau uso da língua traz amargura para o viver,
traz amargura para a nossa vida. Efésios 4, versículo 29 diz o seguinte: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que ouvem. Eu poderia aqui compartilhar com você vários versículos da palavra de Deus, mas eu creio que é o suficiente para nós podermos entender que nós precisamos refrear a nossa língua, para nós não sermos condenados com ela, e fazer o uso da nossa boca e da nossa língua só para poder abençoar, só para poder construir, só para poder profetizar, declarar bênção, vitória, curas, libertação, transformação, edificação. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa te ajudar a você crescer em graça, em conhecimento. Que Deus nos traga maturidade, que nós possamos crescer em graça, mas também crescer em conhecimento. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus nos abençoe. Eu lembro, de repente você pode dizer assim: pastor, essa palavra não é para mim. Essa palavra é para todos. Mesmo que você esteja vigiando, que essa palavra entre como prevenção. E se você que não estiver vigiando, que esta palavra entre como cura para a sua vida. Aí eu me lembro daquele testemunho que a mulher dizia sempre no final da mensagem que passou: pastor, essa palavra que o senhor pregou hoje foi para fulano de tal. Se ele tivesse aqui no culto hoje, essa palavra serviria para ele. Um dia toda a igreja saiu, a maioria foi para um retiro espiritual e ficou o pastor e a irmã na igreja. E o pastor pregou o culto como se a igreja estivesse cheia. A irmã chegou no pastor no final do culto e falou assim: pastor, essa palavra que o senhor pregou, se a igreja tivesse aqui, seria para toda a igreja. Quer dizer, a palavra nunca servia para ela. Então a carapuça serve para todos nós. Aqui não é uma indireta individual para cada um, aqui é uma direta para todo o povo de Deus. É uma direta para todo o corpo de Cristo. Aqui não é jogando uma piada para alguém, jogando uma carapuça para alguém, não. Aqui não é jogando uma armadilha, aqui é falando de uma palavra construtiva, de edificação. Que se não é eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Que esse mal é um mal que não é um mal dos dias do século 21, é um mal que vem já desde de tempos. Então nós precisamos colocar um freio, sabedoria. E como é que nós vamos adquirir isso? Através da oração, através da vigilância, através da oração, através da santidade, através da busca do Espírito Santo, que nos trará os frutos que está relacionado ao caráter, e assim nós vamos ter como refrear a nossa língua do mal e podermos ser bênção e sair de uma fonte só água doce, produzir frutos certos, frutos adequados, frutos que promovam frutos de arrependimento, de restauração, de construção e de edificação. Deus abençoe, beijo no seu coração. Não se esqueça, você vai receber esse vídeo, é importante você acompanhar na sua casa e é importante você me confirmar. Não custa você me dar aí um ok, pastor, estou acompanhando o vídeo, e compartilhe. Essa palavra pode ajudar. Não estou aqui para poder dizer nada do que ninguém saiba, estou aqui para poder comentar a palavra de Deus e incentivar a você a ter uma vida plena, uma vida em santidade. Deus te abençoe. Tenha um excelente dia para a glória de Deus.